eu quero encorajar cada irmão e cada irmã que use esse verbo dabak, tá? Davek, ou seja, estejam se soldando, estejam colando com Yahuwah. Não é só se aproximar, é muito pobre essa tradução, se aproximar, se achegar. Não, eu posso me aproximar de alguém e não estar colado, eu posso me chegar a alguém e não estar colado. Vocês entenderam? O Jó, ele usa essa alegoria que a pele dele está colada com os ossos, ou seja, soldada, é uma só coisa. Então nós precisamos ser uma só carne, um só espírito com o nosso Elohim, tá? E aqui nós temos o finalzinho, tá? Que é Deuteronômio capítulo 11. Eu quero concluir, tá? Com uma palavra que eu fiquei impressionado com a tradução literal dela em hebraico, tá? Vamos ler. Essa palavra aparece nessa paraxá 2 vezes, tá? Em Deuteronômio. Marquem nas Bíblias de vocês. 10, 20 e 11, 22. E eu vou ler essa palavra depois no hebraico e com isso a gente vai concluir a paraxá e vamos para os louvores finais, tá? Deuteronômio 10, 20 diz assim: A Yahuwah, teu Elohim, temerás, a ele servirás e a ele te chegarás. Essa palavra aí, depois a gente vai ver qual será a melhor tradução para ela, tá? E a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Vamos agora para Deuteronômio 11, 22. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando a Yahuwah, vosso Elohim, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes. Então, essa palavra aí, achegardes, tá? Olha que coisa interessante. Eu fui no dicionário, o Criador sinalizou para mim essa palavra, e eu fui no dicionário, tá? A estrutura dessa palavra, tá? É o verbo dabak, tá? Davak, devek, que é uma letra dalet, uma letra beit e uma letra kuf, tá? Então a gemátria é 106, um dalet, um beit e um kuf. Olha que coisa, qual seria a melhor tradução? O que nós temos que fazer? Aqui está traduzido como a gente tem que se aproximar do Criador, se achegar a Ele. Vamos ver as ocorrências dessa palavra nas Escrituras. Dabak, que é esse verbo, tá? É usado com bastante frequência no Tanar para designar coisas físicas que se grudam umas com as outras. Olha só, coisas que se grudam, tá? Já estão tendo já uma pista do que a gente tem que fazer com o Criador, tá? Em especial as partes do corpo. Iov, Jó, afirma que os seus ossos grudam-se à sua pele, Jó 19, 20, e que outrora a língua de homens importantes grudavam ao céu da boca quando ele estava presente, Jó 29, 10. Essa figura de linguagem de a língua grudar, colar em silêncio ao céu da boca também ocorre em Salmos 137, versículo 6, né? Se eu me esquecer de Jerusalém, que a minha língua se apegue ao céu da minha boca, ou seja, a mesma palavra, tá? Que pode ser traduzida como se juntar, colar, ficar soldado. Olha, no hebraico é soldar. Olha que tradução maravilhosa. Então, aparece no Salmo 137, versículo 6, Ezequiel 3, 26. Em outra passagem, Jó também declara sua inocência, dizendo que não havia coisa alguma grudada, soldada, colada às suas mãos, Jó 31, 7. Uma figura bastante conhecida no mundo moderno, tá? Então vamos lá. Se diz que partes do corpo grudam-se a vários objetos. Salmos 44, 25 diz: o nosso corpo está como que soldado, colado, grudado no chão. E Salmos 119, versículo 25 diz: a minha alma está grudada, soldada, colada ao pó. Conta-se que um dos valentes de Davi matou os filisteus até lhe cansar a mão e a sua mão ficar grudada, colada, soldada com a espada. 2 Samuel 23, 10. O verbo davak também tem o sentido de apegar-se a alguém por afeto e lealdade. O homem deve apegar-se à sua esposa. Marquem nas Bíblias de vocês. Gênesis 2, 24. A tradução é muito ruim. O homem se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. O homem deve o quê? Se juntar, se soldar, se colar com a sua mulher e ser uma só carne. Ruth apegou-se a Noemi, Ruth 1,14. Quando diz que ela se apegou, o que aconteceu? Ela se juntou, ela se colou, ela se soldou com a sogra dela. Os homens de Judá apegaram-se ao seu rei, o rei Davi, durante a revolta de Seba. 2 Samuel, capítulo 20, versículo 2. Porém, mais importante do que isso, o povo de Israel devia se apegar a Yahuwah por afeto e lealdade. Deuteronômio 10, 20, que eu sinalizei para vocês, 11, 22.
Deuteronômio 13, versículo 4, em outras traduções é o versículo 5, tá? Deuteronômio 30, versículo 20, aparece esse verbo também. Josué 22, 5, Josué 23, 8 também. Para que recebessem as bênçãos divinas. Em Jeremias 13, 11, lemos que Yahuwá fez com que o povo de Israel se apegasse a ele, é o mesmo verbo. Vamos lá. Em Jeremias, Irmiarro 13, 11, lemos que Yahuwá fez com que o povo de Israel se apegasse a ele, ou seja, colasse, grudasse, soldasse a ele. E o rei Hisquiarro, Ezequias, recebeu aprovação porque se apegou, ou seja, se juntou, se soldou, se colou com Yahuwá. Nesses versículos, as palavras e as expressões paralelas que descrevem esta devida atitude para com Yahuwá são temer, servir, amar, obedecer, jurar pelo seu nome, andar em seus caminhos e guardar os seus mandamentos. O verbo dabak também significa ficar perto de alguém. E não há dúvida de que este sentido esteja presente em passagens em que se admoesta o povo de Elohim a se apegar, se colar, se juntar, se soldar a ele. Então, olha que coisa bonita. Eu só li aqui o comentário, isso aqui é só o dicionário. Tão somente a interpretação literal no nível Peshat do que significa isso. Então, eu quero concluir essa paraxá encorajando a cada irmão e a cada irmã, mesmo em meio a tantas lutas que nós passamos, a que nós venhamos estar o quê? Nos apegando, nos achegando, nos colando, tá? Nos soldando, se juntando com o Yahuwá. Paulo, Shaul Hachalia, chega a dizer em 1 Coríntios o seguinte, parece que ele estava comentando isso aqui. Ele fala, aquele que se une a Yahuwá é uma só carne com ele, é um só espírito com ele. Olha que coisa linda, tá? Ou seja, precisamos nos soldar, nos colar com Yahuwá Elohim. Fala, Daniel. Moreno, tira uma dúvida. A Elisa J está perguntando. Quando Moshe quebra as duas tábuas de pedra, ele quebra por causa do povo, por causa da ira de Elohim que viria sobre o povo, ou por causa que ele fica tão chateado em ver que o povo estava tão rebelde, fazendo tudo que desagradava ao Criador? Então, essa pergunta da irmã Elisângela é interessante. Existem duas interpretações, foi muito boa a pergunta da irmã Elisângela, duas interpretações que existem em Israel. Uma que ele ficou muito zangado e quebrou as tábuas da Torá, e há uma segunda interpretação, tá? A gente não bate o martelo sobre qual seja correta, por isso a gente apresenta as duas interpretações, né? No milênio, com certeza, a gente vai saber o que aconteceu, né? Mas a segunda interpretação é que Moshe pensou o seguinte, olha, eu ainda não entreguei a Torá oficialmente para o povo de Israel. Eles já estão vacilando, eles estão aloprando, estão adorando o bezerro de ouro. Então, o que eu vou fazer? Então, essa segunda interpretação diz que, por misericórdia, Moshe teria quebrado as tábuas para que não fossem imputados esses pecados na conta do povo de Israel. Tipo assim, como se ele estivesse agindo de uma maneira como a Israel não recebeu oficialmente esse contrato, não recebeu ainda a incumbência de guardar a Torá. Existe ainda uma terceira interpretação que também, aliás, que justifica essa segunda também, tá? Que diz que quando o povo de Israel pecou, isso não é registrado na Bíblia. Quando não tem na Bíblia, a gente vai dizer assim, olha, isso é tradição, porque a gente nunca vai botar em pé de igualdade com a Bíblia, com a Escritura, tá? A título de curiosidade, alguns dizem que quando Moisés quebrou as tábuas, as palavras já haviam se retirado, ou seja, que o Criador havia retirado as suas palavras devido à sua tristeza em relação ao pecado do povo de Israel. Mas isso não tem na Bíblia, só estou dizendo apenas a título de curiosidade, tá? Porque vocês podem ouvir alguém falar sobre isso. Então não sabemos se foi por raiva que Moisés quebrou as tábuas ou se foi para aliviar o povo de Israel, tá bom? Então foi muito boa a pergunta da nossa irmã Elisângela. Então, tinha com certeza muito mais coisas para nós falarmos, tá? Quem sabe, com o passar do tempo, a gente vai expandindo mais, a gente vai fazendo maior o nosso Shabbat, mas nós estamos concluindo, então eu quero encorajar cada irmão e cada irmã que usem esse verbo dabak, tá? Davek, ou seja, estejam se soldando, estejam colando com o Yahuwá. Não é só se aproximar, é muito pobre essa tradução, se aproximar, se achegar. Não. Eu posso me aproximar de alguém e não estar colado. Eu posso me chegar a alguém e não estar colado. Vocês entenderam? Jó, ele usa essa alegoria que a pele dele está colada com os ossos, ou seja, soldada, é uma só coisa. Então nós precisamos
ser uma só carne, um só espírito com o nosso Elohim, tá? Então nós temos uma semana inteira para estarmos devorando as escrituras, tanto o Tanar quanto a Brit Hadashah, e já estamos ficando com saudade desse Shabat, tá? Então a Ruth, a nossa irmã Isabela, pode fazer uma tefilá, por favor? Posso, senhor. Amém. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Fica à vontade para fazer a tefilá, tá bom? Ok. Yahuwah, nós te agradecemos por esse Shabat, Pai, que Tu tem nos dado. Para muitos foi difícil chegar, para outros mais fácil, mas Tu nos trouxestes, Yahuwah, para nos reunirmos aqui, nesse momento, através desse aplicativo que tem sido a forma de estarmos juntos do Teu povo, do nosso povo Israel, de Te buscar, de ouvir a Tua palavra, de entender a Tua Torá, as Tuas Escrituras, Yahuwah. Nós queremos Te agradecer por tudo, por esse momento, por cada um, Pai, que está aqui. Tu conhece a necessidade, Tu conhece, Pai, as lutas, Tu conhece as dificuldades que muitos têm de cumprir um mandamento, mas Tu tem usado de misericórdia, de compaixão. Pai, nós queremos nesse momento Te agradecer pela vida do Morei Yosef, que tem estado conosco todos os Shabbat, para nos ensinar, ele e a sua família, ao Daniel, Davi, a Mária, a Ju. Pai, queremos Te agradecer, por essa família, que nós não temos nem como retribuir, Pai, mas Tu sabes a necessidade de cada um. Tu sabe, Pai, o desejo do coração dessa família e o amor que eles têm conosco, Pai. Yahuwah, eu quero Te pedir, Yahuwah, pela vida do meu filho, do Pietro, para que Tu possa, Pai, trazer shalom para a vida dele, para que Tu possa, Yahuwah, ensinar os Teus mandamentos através de mim, que eu consiga passar para ele, Pai. Queremos Te agradecer e Te pedir mais uma semana, Pai, para que nós possamos nos reunir próximo Shabbat. Pai, é um momento que a gente se sente saudade, mas quando a gente está junto, a gente quer Te ouvir, quer, Pai, estar apegado a Ti, grudado a Ti, Yahuwah. Nos ensina, Yahuwah, a estar dessa forma contigo. Nós queremos Te agradecer pelo Teu pão, que é a Torá, Pai, em nome do Teu Filho amado, Yahushua HaMashiach. Amém. Amém. Todarabá, nossa irmã Isabela, pela tefilá. Todarabá. Amém. Bendito seja Yahuwah. Shabbat Shalom Lekulam e uma Shavua Tov antecipada para todos os irmãos e irmãs. Shabbat Shalom e Shavua Tov. Shabbat Shabbat Shalom, Shavua Tov. E uma novidade que eu tenho para contar para vocês, já estamos com saudades de vocês. E que venha o próximo Shabbat. E que venha o próximo Shabbat. Uma semana abençoada. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bendito o nome de Yahuwah. Amém. Aleluia, aleluia. Foi uma honra, um privilégio muito grande fazer parte do povo de Israel, estar junto de vocês, o povo de Israel, o povo mais lindo e mais abençoado da face da terra. Am Israel Chai, vive o povo de Israel. Shabbat Shalom, Shavua Tov, e que venha rapidamente o próximo Shabbat, amor? Amém. Shabbat Shalom. Olha,